Vamos lá. Primeiramente, boa noite. Boa noite A todos. Como o Michael falou, né? Já estou um tempinho sem gravar, né? E hoje eu vim aqui relatar um pouquinho do que ocorreu, né, comigo durante meu período ele mamou. Depois você corta isso. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre... Eu vou trazer dois assuntos, tá? E vou falar um pouco sobre o apóstolo Pedro e a sua esposa Emma, acho que é isso. E vou falar um pouquinho sobre o que ocorreu comigo durante o período que eu fiquei no hospital, quando eu fui ganhar o meu bebê. Eu estava vendo um tempo atrás, mais ou menos um mês atrás, uma série sobre os apóstolos de Cristo, né? O tempo que os apóstolos estiveram com Jesus, né? E teve um episódio que me chamou muita atenção, que foi do apóstolo Pedro, num período que ele meio que ficou rebelde, né, com Jesus, se rebelou ali por uma questão que ocorreu com ele. E aquilo ali me chamou muita atenção porque a gente acabou vivenciando isso, né? Vivenciando essa experiência. Quando eu estava grávida, vieram e falaram assim para o Michael: olha, vai correr tudo bem durante o parto do seu filho. Tudo vai ocorrer bem. Não fique preocupado. A gente, né, ali, naquele período, entendeu que tudo correria bem. E realmente ocorreu tudo bem. Com o parto, com o nascimento dele. Ele nasceu perfeito, com saúde, graças a Deus, né? Só que o pós-parto, e não foi exatamente com ele, foi comigo, eu vivenciei um período meio que... Nós, né, vivenciamos um período meio que turbulento, porque foi ocorrendo várias situações que foi testando a nossa fé, né? Foi colocando a gente à prova em todos os momentos ali. E aí eu lembrei desse episódio, desse momento lá, né? Que Pedro se rebela contra Jesus. Que ele ficou meio que revoltado, né, com a situação. Pedro seguiu Jesus, né? Ia para todos os lugares com Jesus, sem questionar, e deixava sua esposa em casa, né? Acreditando que ela estaria segura, que nada aconteceria com ela. E aí, nesse período que Pedro está ali viajando, né, com Jesus, a esposa dele sofre um aborto, do qual ele não tinha consciência que ela estava grávida, porque ela não contou para ele, né, que ela estava grávida, esperando o filho dele, para que ele pudesse ir lá, viajar, ficar tranquilo, não se preocupar, e quando ele voltasse ela iria contar. Só que nesse período ela acabou perdendo o bebê, sofrendo aborto, e ela correria o risco de não poder ter mais filho, né, porque foi... um aborto muito perigoso, né, para ela na época. E a gente sabe que na época também não tinha muitos recursos, né? E ela acabou sofrendo esse aborto. E quando ele voltou, ela começou a se comportar de forma diferente. Ela não estava sabendo, ela não sabia como contar isso para ele, né?
Como é que você conta para o seu marido, né, que você perdeu um filho e ele nem sabia que você estava grávida? Era uma situação muito complicada. E aí ela começou a tratar ele de forma diferente, ele não sabia o que tinha acontecido, não sabia aonde ele tinha errado, o que ele tinha feito de errado. E aí ele começou a se meio que querer um tempo ali com a esposa dele, porque pelo que eu entendi, eu posso estar errada, ele era o único ali casado, né, entre os apóstolos que seguiam Cristo. Então ele tinha uma esposa, ele queria esse momento com ele, mas ali em todo momento estavam sempre eles juntos, sempre todos os apóstolos juntos e se reuniam na casa de Pedro. Então ele não tinha esse momento dele e a mulher dele. Então ele estava já ficando com aquela, meio que sufocado, cansado daquela situação toda, né? E ele queria aquele momento, né? Ela também precisava daquele momento ali com o marido dela, mas acabavam que não tinha essa oportunidade de ficar só. E aí ele já estava meio que se sentindo muito cansado com aquilo tudo. Mas mesmo assim continuou ali, né? Seguindo Cristo, fazendo o que era necessário fazer. Até que a mulher dele meio que se explodiu com ele, brigou com ele, porque ele não estava ali naquele momento que ela precisava dele e ela ao mesmo tempo também não queria contar para ele, né? E aí ele saiu de casa muito revoltado, foi fazer outras coisas e acabou não indo para os seus compromissos, né, que ele tinha com Cristo, né, com Jesus ali, que eles tinham muitos compromissos. Passando-se um tempo, né, ela foi e contou para ele que ela tinha perdido o bebê. E aquilo ali foi que meio que assim, a gota d'água que faltava para ele terminar de se explodir, né, daquela reação toda vir à tona. E aí ele sai, né, discute com ela porque ela não contou para ele ficou muito chateado, saiu e acabou não indo para um compromisso que eles tinham lá. E aí Jesus pediu para que João ficasse esperando Pedro para que ele fosse para esse compromisso. E João não entendeu por que ele tinha que estar esperando Pedro ali, se Pedro não estava lá porque ele não queria. Ele sabia do compromisso dele, ele não estava lá porque ele não estava afim. Mas Jesus, mesmo assim, pediu para que ele aguardasse ele ali e falou para ele que a missão, né, que eles tinham dependeria de Pedro para dar certo. E aí João fez assim como Jesus pediu. E quando ele encontrou com Pedro, ele falou assim, o que está acontecendo com você? Né? Porque você está se rebelando contra todo mundo, você está estressado, você está se rebelando contra Jesus, o que está acontecendo? E aí Pedro acaba contando para ele que Jesus não protegeu a esposa dele no período que ele não estava dentro de casa. Por que ele não protegeu, já que ele era Jesus? Por que ele não evitou aquela situação? Por que ele deixou acontecer aquilo com ele, com a família dele, com a esposa dele? Por que ele permitiu que o filho dele se fosse antes mesmo de vir para o mundo? E era uma revolta muito grande com aquela situação, né? A gente já perdeu um filho, então a gente sabe que dói, né? Dói muito. E aí, eles foram lá, né? E a esposa dele também estava passando por aquele processo de não compreender por que Jesus não tinha protegido eles, por que tinha acontecido aquilo com eles. Ela foi buscar ajuda com que era considerado um pastor na época, né? Mas eu não lembro o nome agora, mas sacerdote, rabino. E ela foi buscar ajuda com ele, né? Porque ela
Ela tinha feito o processo de purificação e tudo, porém ela não tinha se libertado daquela dor. Ela não tinha vivenciado o luto, ela não tinha vivenciado o real processo, né, de se libertar daquilo ali. De entender que foi um momento, foi algo que era que precisava acontecer para que ela pudesse se fortalecer. Então ela foi buscar ajuda, né, em outra fonte, e ele, muito rebelde, foi lá fazer o trabalho que ele tinha que fazer. Porém, ele estava com muita má vontade de estar ali, né, muito fazendo assim, eu tô aqui, tô fazendo, mas ele é Cristo, ele pode resolver qualquer problema, porque já que ele é quem ele diz que é, então ele que resolva. Meio que era assim o pensamento dele naquele momento. E aí aquilo ali tudo passou, acabou a palestra de Jesus, e Pedro tinha arrumado um barco para ir, né, fazer, para eles poderem voltar para casa, e Jesus acabou não indo com eles. E o que me chamou mais atenção nesse processo, nesse período, é que quando eles estão lá no barco e passando, né, pela tempestade, naquele momento ali, e Jesus vem sobre as águas e eles se assustam, né, um homem sobre as águas naquela tempestade toda. E aí Pedro realmente coloca para fora aquilo, tudo que está dentro dele, aquela revolta, aquela angústia, e ele coloca aquilo tudo para fora, e ele questiona realmente Jesus, quando ele fala: por que você não protegeu a minha família? Por que você não protegeu a minha esposa? Eu acreditei em você, eu te sigo, eu vou para todo lugar que você me pede para ir, cegamente, sem questionar. Por que você não protegeu a minha família? E Jesus fala para ele, para que ele fosse até ele, né? Para que ele andasse sobre as águas. Perguntou se ele acreditava nele, quando ele chamou ele para ir sobre as águas. Mas antes disso ele fala para ele: mesmo você andando ao meu lado, eu não posso deixar que você não vivencie as experiências. Eu não posso deixar que você não vivencie a dor. Porque é através dela que você vai se fortalecer. É através dela que você vai se tornar mais forte. E aquilo ali para mim foi essencial. Porque no momento que eu estava no hospital, vivenciando tudo que eu vivenciei, eu lembrei dessa passagem. Eu lembrei dessa Cristo falando isso para ele. Que não é porque que eu sigo Jesus, não é porque que eu sigo a espiritualidade, não é porque eu sou uma médium que eu vou deixar de vivenciar os processos. Eu preciso passar pelo processo. O meu espírito precisa passar pelo processo. Então não é à toa que a gente vivencia certas situações na vida. E eu vejo muitas pessoas às vezes reclamando: mas eu sigo a Deus, eu sou ali fiel, eu não questiono, eu sigo cegamente. E por que isso ainda acontece comigo? Porque é necessário. E aí, voltando lá, quando os mentores falaram pra gente: vai correr tudo bem no parto do seu filho. Gente, eu fiquei mais de 20 dias dentro do hospital. Eu fiquei mais de 20 dias dentro do hospital. Começou primeiramente com uma diabetes gestacional, eu precisei me internar. E aí depois disso ocorreu o parto. E depois eu adquiri uma infecção nos meus pontos. E aí eu fiquei dentro do hospital esse período um pouquinho mais longo do que a gente imaginava. Eu sofri muito, assim, fisicamente falando. Eu falava pra ele que tinha horas assim: eu não vou aguentar.
Eu não aguento mais, meu corpo não aguenta mais. Era muita dor que eu sentia. Muita dor. E eu tava ali me questionando, falei, caraca, mas os mentores falaram que tudo ia correr bem, o que tá acontecendo? Por que isso tudo tá acontecendo comigo? Por que eu tô aqui sofrendo de novo? De novo passando por isso tudo, passando por esse processo doloroso. E a minha mente diariamente sendo bombardeada dentro do hospital. Muitos pensamentos, minha vibração lá embaixo, né? Porque não, é quase impossível você manter a sua vibração alta vivendo pancada atrás de pancada e você tendo que toda hora naquelas oscilações, tentando se manter pelo menos lúcida, né? Sem perder o fio de luz. E aí eu me questionando toda hora, perguntando por quê, e eu não entendendo por que eu tinha que estar passando por aquilo tudo de novo, passando por um processo doloroso de dor. E a gente louco para ir embora, porque quando você é médio dentro do hospital, você não tem noção do que você vivencia lá dentro. O tempo não passa, você olha para um lado, olha para o outro e quando você vai olhar não passou nem 20 minutos. E quando você não está bem, você começa a sentir tudo, né? Eu não dormia, né? Porque eu acordava toda hora no impacto, né? Do corpo ir e voltar toda hora, o espírito ir e voltar, não conseguia se desligar a mente. Então eu ficava indo e voltando naquele loop e eu não conseguia descansar. Então eu estava mais ainda com a mente mais ainda saturada ainda, né? E no hospital, né? Ninguém dorme, todo mundo fica para lá e para cá. Então assim, eu me questionei por que eu estava vivendo aquilo de novo, por que eu estava passando por tudo aquilo de novo. E ele, do meu lado, noite após noite dentro do hospital, né? Durante o dia, a gente teve, graças a Deus, muita ajuda dos médicos daqui, de amigos, de familiares para ficar comigo no hospital, porque eu não podia nem sair da cama direito. Então, assim, eu me questionei muito, de verdade. Eu me questionava e falava assim, meu pai, por que eu estou vivendo isso de novo? Por que foi falado que ia ser tudo bem e não está sendo tudo bem? Por que isso? Por que os mentores mentiram? Eu ainda pensei assim, por que eles mentiram pra mim? Aí o Michael falou assim pra mim, cara, já parou pra pensar que o que eles falaram aconteceu. O parto dele foi tudo bem. Ele nasceu bem. Agora, o que está acontecendo com você foi permitido por algum propósito. Para você se fortalecer, porque a sua mente está fraca. E você precisava se fortalecer. Eu, na minha humilde, né, na hora ali, não aceitei muito bem. E eu falei assim, não, minha mente não tá fraca, eu não sou fraca. E aí ele falou assim, não, sua mente tá fraca. Eles bombardeiam a tua mente o tempo todo porque você permite. E aí eu, naquele momento ali no embate, né, do ego, né, e da razão, eu fiquei meio assim, fiquei meio que admitir, né, aquela situação ali, falei, não acho que minha mente é fraca. Acho que eu sou forte até o suficiente para estar aguentando isso tudo e não ter surtado ainda. Mas aí depois eu parei para pensar, falei, se está acontecendo e se eles continuam vindo na minha mente tentando me desequilibrar, tirar o meu eixo, é porque eu ainda tenho alguma coisa que eu preciso enxergar e melhorar. Então, tem alguma fraqueza ainda aqui.
né? A gente reconhecer que a gente tem uma falha de princípio é difícil. Mas a gente precisa parar e refletir e olhar, né? E falar, tem alguma coisa ali, né? Então, eu peguei essas situações que aconteceu lá atrás no passado, né? E a situação que aconteceu agora. Jesus Cristo, todos os que andavam ao lado dele não estavam livres de passar por provações. Ele não podia fazer isso. Ele não podia nos livrar das provações que a gente precisa passar. Faz parte da nossa encarnação, faz parte do nosso processo de amadurecimento. E hoje, ainda hoje, ele não pode fazer isso. Porque precisamos passar por esses processos. Então, muitas das vezes, a gente questiona, a gente briga, a gente acha que os mentores nos abandonaram, porque eu me senti só. Por muitas vezes, muitos momentos dentro do hospital, eu me sentia abandonada, eu não conseguia sentir a presença dos mentores, até porque também eles foram bloqueando em questão da gravidez. E aí eu me sentia abandonada ali, naquele processo. E aí vinha ele, né, e falava assim, aguenta, vamos lá, tá forte, tu consegue, não desiste. Eu chorava e eu falava para ele, eu não consigo. E ele falava, me fazia lembrar, né, olha, você tem um pequenininho aqui, ó, que precisa de você, você tem outros dois que precisam de você, você tem eu que eu preciso de você, preciso que você esteja forte, preciso que você se fortaleça. E aí eu ficava assim, eu não consigo, eu tô fraca, eu tô isso, eu tô aquilo. E ele vinha lá e me dava aquela injeção de ânimo para me poder voltar a respirar e dar continuidade, para não sucumbir ali, né? E dentro do hospital eu vivi muitos processos de ataque, né, espiritual. Eu acordava sufocada, eu acordava asfixiada, literalmente. Teve um dia que eu acordei durante a madrugada, eu olhava pro quarto, o quarto cheio de fumaça, era muita fumaça. Eu falava, eu pensei assim, meu Deus, tá pegando fogo o quarto. E eu olhava, não via o foco do fogo. E eu não conseguia respirar, e eu tossindo, sem conseguir respirar, e ele tentando entender o que estava acontecendo comigo, e eu falava, tentando falar, eu não conseguia. Que é aí que eu fui entender que foi um ataque espiritual. O quarto estava cheio de fumaça, mas não era no físico, era no espiritual. Então, assim, a gente quando a gente tá ali vivenciando aquele processo, a gente não entende, né? Por que isso tudo, né? Por que a gente tem que passar por aquilo tudo? Eu entendi, pelo menos assim, agora, inicialmente, né? Porque tem 30 e... Hoje é 17? 37 dias que meu filho nasceu. Então, eu saí do hospital, foi dia 24, né? 24 de dezembro que eu saí do hospital. Eu entrei dia 7 e saí dia 24. Então, assim, foi um período bem longo, né? E a gente tendo que ainda administrar casa, filho, né? Ele tendo que administrar trabalho espiritual, casa, filho e eu ainda. E o neném, que ele também, graças a Deus, me ajudava muito. Praticamente ele que ficou mais com o bebê do que eu. Então, assim, imagina como é que estava a nossa mente, a mente dele, naquela turbulência toda ali, né? Final de ano, e a gente achando que eu ia passar o final do ano, o Natal no hospital, porque a médica não queria me dar alta.
Eu fiquei parecendo até um obsessor atrás da médica pra ela dar alta, gente. Ele ficou na porta do quarto assim, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Olha, eu tava já tava rindo, tava ali rindo, né, da situação, falei, misericórdia, Senhor. Cara, foi tenso a situação, mas a gente saiu disso tudo bem mais forte, né? Porque a gente não achou que conseguiria, não, foi bem tenso mesmo. Contando aqui agora, parece, né, que não... Mas... Contando é tudo tão fácil, contando, né, mas vivenciar não é fácil, sabe? É ataque mental de todos os lados, né? E eu ali tendo que dar o apoio para ela e sem dormir, né? Que não tem como dormir no hospital, entendeu? Aí eu tinha que dar atenção para ele, aí quando ele dormiu um pouquinho eu tinha que ajudar ela, porque ela não conseguia nem levantar da maca, nem para ir no banheiro, eu tinha que ajudar e tal. Não tinha conseguido. Então, assim, foi bem difícil, né? Mas foi um aprendizado. Foi o que ela falou. A gente, não é porque a gente está no trabalho espiritual, isso, aquilo, que a gente está isento das coisas. Não tem privilégio. Nenhum espírito na Terra tem privilégio. Vão passar por todos os processos que precisa passar, né? E a gente passou por esse processo aí. A espiritualidade falou que o parto ia ser tranquilo. Foi, né? Foi tranquilo, o que ela falou, foi tranquilo, né? A gente fica com aquele pontinho de interrogação, né? Será que vai? Porque a gente teve uma experiência bem complicada 6 ou 7 anos atrás. Mas aí, quando eu entrei na sala, vi lá um monte de espírito lá, eu falei, opa! Então agora vai. Aí o pai João falou, não falei que ia tudo correr bem? Aí quando nasceu, eu vi o chorinho dele, aí eu falei, graças a Deus. Mas aí veio a complicação desse pós-parto dela aí, né? Mas foi um turbilhão de coisas para resolver, para poder... Turbilhão de coisas entre encarnados e desencarnados jogando na mente da gente. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Gente. Isso não tem noção. E... Vocês terem noção, o quarto que a gente tava... Teve um dia que ficou tão assim insalubre que o bebê, ele entrava dentro do quarto e ele começava a chorar. Ele chorava, a gente saía pro corredor, ele dormia. Aí a gente já não entendendo mais o porquê que ele estava chorando. Toda vez que a gente testou 3 vezes, né? Vamos testar, vamos tirar a prova. A gente entrou, ele chorou, a gente saiu, ele dormiu. A gente entrou, ele chorou. Eu falei, alguma coisa tá errada. Quando eu parei na porta assim e fui ver que a gente faz o scanner mentalmente, o quarto lotado. Eu falei, agora eu entendi, né? Porque que ele tá assim agitado. Era muito espírito no quarto, era nas paredes, era muita coisa. Aí eu falei, agora eu entendi por que ele tá sentindo e ele reage quando ele entra dentro do quarto. Aí que a gente teve que fazer uma limpeza ali mentalmente, pelo menos para ele poder dormir. Depois que foi feita a limpeza, a gente orou e tudo, ele simplesmente dormiu. Como se nada tivesse acontecido. Eu falei, tá vendo? Às vezes a gente acha que é só no físico, mas mesmo ele sendo bebê, recém-nascido, ele já estava sentindo as energias que estavam ali, porque a gente está dentro do hospital, acontece de tudo ali, entra 1001 pessoas ali dentro. E, gente, entrou muita gente no quarto que eu tava, entrava e saía, eu continuava lá. Aí entrava, a gente ia ter bebê, aí saía, aí entrava uma com bebê, dava alta e eu continuava lá. Eu falei, misericórdia, Senhor, acho que eu já vi todo mundo que tinha visto. A gente pegou todos os plantões dos médicos, pegou todos os plantões das enfermeiras e técnicos de enfermagem, era um ciclo. Passava o plantão, vocês estão aí? Eu falei, estamos aqui. A gente já fez amizade lá, né? Mas vou te falar, gente. Foi uma experiência, uma aprovação bem forte, né? Que realmente era para nos testar. E eu entendi que como se fosse testando realmente a nossa fé, a nossa crença, para ver até onde a gente acreditava, né? Até onde a gente... Até onde a gente podia ir. Né? E a gente saiu bem, graças a Deus, eu acho. Eu quase caí, gente, sinceramente, porque
Era muito difícil. A minha mente estava muito bombardeada. Tinha que sempre dar um choque de ânimo nela e isso assim, isso é treinamento, gente. Você blindar a tua mente e ter essa mente, né, fortalecida, isso tudo é treinamento. Ninguém nasce com isso não. É treinamento mesmo, né? Você adquire nessa encarnação, em outras encarnações, porque os espíritos de baixa vibração, para ele poder te atacar, ele vai tentar mexer no teu mental primeiro. Porque através do teu mental ele vai mexer com tudo. Abaixando a tua frequência, através do teu mental ele vai baixar a tua frequência, vai baixar teu humor, vai baixar tudo. Aí é a hora onde eles vêm com tudo atacando, né? Eles vêm causando situações para poder atacar o teu mental. Só que aí vai atacar o mental. E eles fizeram muitas, assim, eu não vou nem assim culpar os espíritos, porque N situações ocorreram, né? E é o que a gente estava conversando. Se aconteceu, foi permitido, e eu vivenciei aquilo ali, é porque alguma coisa ali eu precisava aprender, né? E aprendeu. E aprendi. E ainda estou aprendendo, porque eu ainda estou passando pelo processo, gente. Eu não estou recuperada, eu ainda estou me recuperando, né? Porque, como a gente falou, o ponto infeccionou, ele abriu e ele está fechando por segunda intenção. Segunda intenção. Então, eu ainda corro risco, né? Estou tendo que ir no hospital toda segunda-feira para a médica avaliar, olhar. Então, assim, eu ainda tenho resquício de todo aquele... Resquícios. É isso aí. De todo esse processo... Tem todo um trabalho. Que eu vivenciei dentro do hospital, eu vivenciei dentro de casa, e ainda estou vivenciando, ainda estou tendo que lutar muito para não me permitir, né, ficar pensando coisas ruins ou pensando, por que isso aconteceu, por que aquilo aconteceu. Então, eu sei que não só eu, mas como muitas outras mães podem estar também passando por isso, né? Ou por alguma outra situação, ou outras pessoas vivenciando outras situações. Mas o que eu queria deixar aqui hoje e fazer com que vocês lembrem é que é necessário as provas, é necessário a gente vivenciar certas situações, porque é na dificuldade que a gente se fortalece, é na dificuldade que a gente se torna mais forte. Porque se tudo estiver bem e tudo estiver tranquilo, aonde que vai estar o seu esforço de realmente ser mais resistente, de perseverar, de tirar aquela força da onde que muitas das vezes a gente nem sabe que existe, a gente nem lembra que existe, né? Então, não é nas coisas calmas, como falam, né? O que faz um bom marinheiro é um mar agitado, não é um mar calmo. Então, se eu vivenciar sempre na calmaria, sempre tudo ok, tudo bem, aonde que eu vou estar aprendendo ali? Então, assim, é nesses momentos que aí vem e-mail e fala assim, vamos ver se você realmente está vivenciando aquilo que você prega, vamos ver se você realmente vai ter a reação que você pede para que outra pessoa tenha, como ter calma, ter discernimento. Então, assim, teve momentos que eu tive que estar mais centrada para ajudar ele, mesmo estando no hospital, porque ele já estava bombardeado, eu precisava ajudar ele também. Então, assim, foi uma troca, né? Uma troca de experiências, uma troca de situações para que a gente pudesse adquirir uma maturidade um pouquinho maior do que a gente já tem. Então, vocês vão ter que viver, né, certas situações, certas provas, para que vocês se tornem mais fortes. E nem sempre vai ser aquilo que a gente quer, e nem sempre vai ser bom. Eu vou te falar, senti muita dor. Teve um dia que a gente foi para o hospital, eu gritava dentro da sala, de tanta dor que eu sentia. Então, assim, não foi fácil. E ela segurou a minha mão, eu sentia dor junto com ela. Ela apertava assim, enfiava a unha. Eu falei isso. Eu gritava pedindo para a médica parar, porque foi... Eu pensei que eu nem ia aguentar. Eu falava, não aguento mais. Eu pensei até que ia desmaiar na sala de tanta dor que eu estava sentindo. Mas a varoa é forte.
Então, assim, não foi fácil, não. Então, Tá pronto para outro? Tô não. Tô me recuperando. Então, gente, é isso, sabe? Eu quero deixar isso para que vocês possam refletir, entender que vocês vão passar por dificuldades, mas buscar dentro de vocês a força, buscar na pessoa ao lado que está ali junto com vocês, caminhando com vocês, esse apoio, esse auxílio. Porque eu tive, graças a Deus, como eu falei, eu tive pessoas ao meu lado, médios, parentes, amigos, sabe? Que tiveram ali do nosso lado, que foram lá, ficaram comigo, me dando apoio, me ajudando. Pessoas que eu nem imaginei que poderiam, né, dar esse suporte, mas que estiveram ali do nosso lado. E foi muito importante para mim, né, abrir um outro leque, outras situações que eu precisava olhar e observar com um carinho maior. Então, assim, se lá atrás, né, na época que Jesus esteve aqui, ele não abriu mão, né, ele não de a gente vivenciar isso tudo, então imagina hoje. A gente precisa vivenciar, a gente precisa crescer e viver, né? Então é isso, gente. Eu queria agradecer, né, por você estar me ouvindo até agora, contando um pouquinho do que aconteceu comigo, né? E agradecer a todo mundo que pôde estar comigo no hospital, me dando apoio, principalmente para ele, que não foi fácil. E agradecer todas as orações que foram feitas, todos os processos que precisaram ser feitos para me ajudar, porque, como eu falei, não foi fácil, né? Mas... Gente, fiquei 20 dias comendo comida de hospital. Rapaz, emagreci. Era bom, né, amor? Amor. Então é isso, gente. Obrigada, tá? Quer falar alguma coisa? Não, tudo certo. É aquilo, né? Nesse mundo tereis aflições, né? Então, ninguém está isento de nada. Tudo vem para o nosso crescimento espiritual, né? Quando os problemas vêm e você tem a tua mente ampla, vendo aquilo como ensinamento, o fardo fica mais leve, né? Apesar das dificuldades, não vai ser mar de rosa, né? Mas fica mais leve quando você vê que aquilo ali é um treinamento para você crescer. Então, foi mais um treinamento, mais uma prova, mais algo lá no currículo, né? Que a gente passou. E é isso. Agora é esperar a próxima encarnação aí, esperar que as próximas encarnações, os partos já sejam já diferentes no planeta regenerado. Na próxima, né? Na próxima, né? Os bebês já vêm já naquela incubadora já pronto já, né? Mas é isso, gente. Obrigado por tudo. Obrigada, um abraço. gente.